compaixão é um erro. Lemos na Bhagavad Gita que Arjuna teve compaixão de seus inimigos por serem parentes, primos e amigos. Até mesmo seu professor de arco e flecha, Drona, estava no lado oposto, junto com os fraudulentos Kauravas, mas Krishna o alertou para tal erro, uma falsa compaixão. O significado é tanto histórico quanto psicológico. No sentido histórico, os perversos e fraudulentos Kauravas, primos dos Pandavas, roubaram, por meio de jogo de dados fraudulento, o reino que pertencia aos Pandavas, que pertencia ao rei Yudhishthira. Os Pandavas perderam tudo por causa da fraude, do roubo ou jogo fraudulento dos desonestos Kauravas. Além de perderem tudo, também foram para um exílio que durou 12 anos e mais um ano em que deveriam permanecer escondidos, e somente então, transcorridos 13 anos, reivindicar o trono novamente. Mas transcorridos os 13 anos, Duryodhana, o rei Kaurava, negou-se a devolver o reino e disse a Krishna que não devolveria nem mesmo 1 centímetro de terra. Como o diálogo e todas as tentativas de um acordo não deram resultado, nem mesmo com a presença de Krishna, os Pandavas não tiveram alternativa. A guerra era inevitável. Arjuna, representando os Pandavas, e Duryodhana, representando os Kauravas, foram ao palácio de Krishna pedir auxílio. No final, Duryodhana saiu cantando vitória, pois escolheu ficar com o poderoso exército do Senhor Krishna, enquanto Arjuna, humildemente e sabendo ser Krishna Deus, ficou com o próprio Senhor Krishna como guia na batalha. Um dia antes da batalha fratricida, Arjuna dialogou com Krishna. Esse famoso diálogo deu origem ao Bhagavad Gita, a canção do Senhor. Em meio ao diálogo, Arjuna apresentou suas queixas, sua compaixão, o temor em lutar contra parentes e amigos. Ele acreditava adquirir mau karma se participasse de tal guerra sanguinária. Vendo Arjuna cheio de compaixão, sua mente deprimida, seus olhos rasos de água, Madhusudana Krishna disse as seguintes palavras: Meu querido Arjuna, como foi que tais impurezas desenvolveram-se em você? Elas não condizem com um homem que conhece o valor da vida. Elas não conduzem aos planetas superiores, mas à infâmia. Ó filho de Pritam, não ceda a esta impotência degradante, isto não lhe fica bem. Abandone esta fraqueza mesquinha de coração e levante-se, ó castigador do inimigo. Então, Arjuna, ainda não convencido, continuou o seu discurso de compaixão e fraqueza. Krishna disse: Ao falar palavras cultas, você está lamentando pelo que não é digno de pesar. Sábios são aqueles que não se lamentam nem pelos vivos nem pelos mortos. Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos esses reis, e no futuro nenhum de nós deixará de existir. Assim como a alma encarnada passa seguidamente neste corpo, da infância à juventude e à velhice, da mesma maneira, a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Ó filho de Kanti, o aparecimento temporário da felicidade e da aflição e o seu desaparecimento no devido tempo são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e verão. Eles surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e precisa-se aprender
a tolerá-los sem se perturbar. Ó melhor entre os homens, Arjuna, quem não se deixa perturbar pela felicidade ou aflição e permanece estável em ambas as circunstâncias, está certamente qualificado para a libertação. Aqueles que são videntes da verdade concluíram que não há continuidade para o inexistente, o corpo material, e que não há interrupção para o existente, a alma. Eles concluíram isto, estudando a natureza de ambos. Saiba que aquilo que penetra o corpo inteiro é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir a alma imperecível. O corpo material da entidade viva, indestrutível, imensurável e eterna, de certo chegará ao fim. Portanto, lute, ó descendente de Bharata. Aquele que pensa que a entidade viva é o matador, e aquele que pensa que ela é morta não estão em conhecimento, pois o eu não mata e nem é morto. Para a alma, em tempo algum, existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Ó Partam, como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, eterna, não nascida e imutável matar alguém ou fazer com que alguém mate? Assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas, a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis. A alma nunca pode ser cortada em pedaços por arma alguma, nem pode ser queimada pelo fogo, ou umedecida pela água, ou definhada pelo vento. Esta alma individual é inquebrantável e indissolúvel e não pode ser queimada nem seca. Ela é permanente, está presente em toda parte, é imutável, imóvel e eternamente a mesma. Disse que a alma é invisível, inconcebível e imutável. Sabendo disto, você não deve se afligir por causa do corpo. Se, no entanto, você pensa que a alma ou os sintomas de vida sempre nasce e morre para sempre, ainda assim você não tem razão para lamentar, ó pessoa de braços poderosos. Para aquele que nasce, a morte é certa, e após a morte ele voltará a nascer. Portanto, no inevitável cumprimento de seu dever, você não deve se lamentar. Todos os seres criados são imanifestos no seu começo, manifestos no seu estado intermediário e, de novo, imanifestos quando aniquilados. Então, qual a necessidade de lamentação? Alguns consideram a alma como surpreendente, outros descrevem-na como surpreendente e alguns ouvem dizer que ela é surpreendente, enquanto outros, mesmo após ouvir sobre ela, não podem absolutamente compreendê-la. Ó descendente de Bharata, aquele que mora no corpo nunca pode ser morto, portanto, você não precisa afligir-se por nenhum ser vivo. Considerando o seu dever específico de guerreiro, você deve saber que não há melhor ocupação para você do que lutar conforme determinam os princípios religiosos, e assim não há necessidade de hesitação. Ó Partam, felizes são os kshatriyas, a quem aparece esta oportunidade de lutar, abrindo-lhes as portas dos planetas celestiais. Se, contudo, você não executar seu dever religioso e não lutar, então, na certa, incorrerá em pecados por negligenciar seus deveres e assim perderá sua reputação de lutador. As pessoas sempre falarão de sua infâmia e para alguém respeitável a desonra é pior do que a morte. Os grandes generais que têm na mais alta estima o seu nome e fama pensarão que você deixou o campo de batalha simplesmente porque estava com medo e, portanto, irão considerá-lo insignificante.
Seus inimigos irão descrevê-lo com muitas palavras indelicadas e desdenharão sua habilidade. Que poderia ser mais doloroso para você, ó filho de Cante? Ou você será morto no campo de batalha e alcançará os planetas celestiais, ou conquistará e gozará o reino terrestre. Portanto, levante-se com determinação e lute. Lute pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. E adotando este procedimento, você nunca incorrerá em pecado. Krishna, portanto, ensinou a Arjuna que a falsa compaixão é um grave erro. A compaixão por aqueles que estão no erro e não se arrependem, ainda que sejam parentes e amigos. E, acima de tudo, a falsa compaixão ou a indulgência para com os nossos próprios erros e vícios no campo de batalha da consciência, Dharmakshetra. O yogi autêntico não é o melindrado que foge da batalha da existência, que compactua com os erros, com os vícios, maus hábitos, com a corrupção, a fraude, a mentira, o engodo, o furto, o roubo, a difamação e toda sorte de condutas consideradas adármicas. O verdadeiro yogi é um guerreiro da luz em batalha interior e exterior por sua própria libertação e a libertação da humanidade.